Olá a todos, é mais um vídeo meu aqui no canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o relatório da comissão externa feita pelos deputados acompanhando os trabalhos do MEC no ano de 2019. 50 deputados assinaram o requerimento dessa criação e no dia 10 de maio, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, criou essa comissão para acompanhar os trabalhos do MEC. Ela foi fruto de muito trabalho pela coordenação da Tabata do Amaral e esse relatório assinado pelo Felipe Rigoni. Foram frutos de 38 requerimentos de informação, 12 reuniões técnicas entre o MEC e suas autarquias, 9 audiências públicas e múltiplas consultas com especialistas. Foi um minucioso trabalho analítico e trouxe um diagnóstico para a sociedade brasileira, que no ano de 2019 o MEC não tem planejamento estratégico. E o que é o planejamento estratégico? É o documento que objetiva aprimorar todos os trabalhos e otimizar tempo e recurso para com que o Ministério da Educação alcance os seus resultados traçados para um determinado ano. Esse planejamento estratégico, ele é um documento global que dentro dele está os planos de trabalho de todas as secretarias, com um foco em dar maior vazão ao resultado, principalmente em períodos de restrição orçamentária, como a própria crise que o Brasil vive do ponto de vista fiscal e econômico, e a imposição da PEC 95, que é a PEC do teto dos gastos. Então, esse documento ele vai otimizar todo o esforço da estrutura da máquina administrativa da educação para que ela alcance o seu resultado traçado, seja a curto, médio e longo prazo. As empresas fazem planejamento estratégico. Elas precisam desse tipo de plano para orientar elas em alcançar o resultado, fazer as suas vendas e o seu funcionamento normal e também garantir uma boa condução de alcance de resultados. Sem isso, isso acaba inviabilizando o trabalho das empresas. E no caso do MEC, é o documento que norteia todas as ações do Ministério em torno da educação, aquilo que eles vão fazer, quais são as metas, quais são os resultados que eles buscam e quais são os caminhos para alcançar essas metas. E muito o que nos mostra é que, além de não ter um planejamento estratégico, o MEC, dentro da sua estrutura, também não tem planos de trabalho robustos, que mostra todas as atividades das secretarias a serem desenvolvidas dentro do espectro da educação brasileira. Então a gente tem, além de não ter esse planejamento estratégico, a gente não tem dentro das secretarias da educação planos de trabalho robustos que mostram qual é o direcionamento a ser seguido. E também mostra várias outras coisas, que há aí uma ineficiência administrativa, há também uma fragmentação das funções do Ministério da Educação, sobreposição de atividades, há também uma ausência decisória por conta de inúmeras demissões desde da gestão do Ricardo Vélez Rodrigues e inúmeros outros problemas. Há também um abandono do analfabetismo, a Base Nacional Comum Curricular permanece indefinida nos anos do ensino médio e era para estar já concluindo essa etapa da Base Nacional Comum Curricular e trabalhando para a base comum da formação dos professores. E isso daí está atrapalhando toda a gestão da educação no Brasil inteiro. Há uma precária qualidade da gestão e do planejamento da pasta. Essa ineficiência administrativa fez com que vários cargos estratégicos da educação permanecessem desocupados e também promovesse uma paralisia decisória em torno daquilo que é importante para a educação no Brasil. Há uma instabilidade muito grande nos cargos estratégicos, nesses cargos de decisão, e também mostra o lado perverso do aparelhamento do Olavo de Carvalho no Ministério da Educação. Ele tem uma visão anarquista
e que quer mesmo destruir toda a institucionalidade da educação, só que antes dessa destruição total, há uma ocupação por parte do pessoal do Olavo de Carvalho dentro do Ministério da Educação. E isso daí consta também uma baixa qualidade do recrutamento. Esse pessoal do Olavo não tem experiência na área da educação e também tem uma formação muito duvidosa. Isso daí deixando aí a qualidade do serviço prestado pelo MEC lá no chão. Os deputados, eles focaram em algumas áreas para acompanhar o trabalho do MEC, sendo que uma delas é o planejamento e a gestão, o acompanhamento orçamentário, o Enem, as avaliações periódicas de desempenho, formação docente, base nacional comum curricular, educação superior e pesquisa. E eles constataram uma falta de articulação entre os órgãos gestores. Há uma escassa comunicação interna, ou seja, eles não estão trabalhando. Quando o Bolsonaro chegou no governo, houve aí a extinção de duas secretarias extremamente importantes para a educação brasileira, que é a SASE, que é a Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino, e a SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão Social. A gente pode perceber que pauta de diversidade e direitos humanos não prospera no governo Bolsonaro. A articulação também, muito menos, é só ver a situação do Congresso hoje, onde que o próprio protagonismo do Congresso é em função de uma ausência de articulação do governo Bolsonaro. E se destaca aí o perfil de desmonte do Ministério da Educação. Planos de trabalho pouco robustos, abandono do analfabetismo, a indefinição da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, ausência de planejamento estratégico e ausência de coordenação das ações do Ministério da Educação. Em momento de restrição orçamentária, esse planejamento estratégico vinha para conduzir todos os esforços da educação dentro do Ministério para que não haja perca de tempo, para que não haja invalidez de esforços. Mas o que aconteceu foi um abandono completo da própria capacidade do ministro da Educação em levar os pontos mais estratégicos da educação para frente. E uma das coisas que estão sendo cuidadas é algumas questões estratégicas estão sendo cuidadas pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, nessa ausência aí administrativa do Abraham Weintraub. Só que o problema está aí, porque o Paulo Guedes, ele é um dos representantes desse mercado educacional que joga a nossa produtividade no chão, que joga a nossa competitividade no chão. Ele é de um setor da educação privada que coloca a gente aí nesses graus de competitividade abaixo, porque são setores da economia que não estão comprometidos com a qualidade da educação. E são setores que perseguem o lucro, que não dão uma educação de qualidade, dão uma educação aí de baixo custo e também de ausência formativa, de ineficiência formativa. E são cursos baratos que não têm vamos dizer, uma grade curricular mais próxima daquilo que a gente precisa e mais próxima daquilo que manda os países da OCDE. Está tudo atrasado. O setor privado da educação brasileira, ele é uma porcaria, porque não há, por parte dos órgãos de controle, vamos dizer, uma fiscalização da qualidade do ensino prestado por essas empresas. A situação da educação na mão do Abraham Weintraub é de muito descontrole. São 4 descumprimentos de metas do Plano Nacional da Educação e 4 cumprimento parcial. Há uma escassa cooperação federativa e com o fato da extinção da SASE, essas funções não foram absorvidas pelas demais secretarias. Os deputados, nesse diagnóstico, eles mais uma vez comprovaram a ineficiência do MEC como formulador de políticas públicas para a educação e de programas para a educação que estão cada vez mais distantes dos sistemas de ensino
do Brasil, que ignora as peculiaridades da região, ignora a expertise local das autoridades da educação. Hoje, o que poderia ser feito pelo Ministério da Educação não é, que seria aglutinar todas as boas iniciativas que no Brasil afora e, nesse sentido, eles juntar num programa e numa política pública. Por exemplo, nós temos municípios no estado de Goiás, Espírito Santo, Piauí, Ceará, Pernambuco, que estão gerando resultados positivos para a educação e que poderiam ser exemplos a ser seguido no Brasil inteiro e não são. E é nessa altura que o Ministério da Educação poderia reunir todas as vantagens dessas iniciativas, todos os bons trabalhos executados por esses municípios na educação, seja ele no ensino fundamental, ensino médio, nos anos iniciais, no ensino fundamental e anos finais, e reunir num programa só e colocar isso para o Brasil afora. Mas não, eles não fazem isso e eles estão completamente desorientados com essas ações aí do Ministério da Educação, colocando ele ainda como um formulador de políticas públicas completamente distante da realidade da educação de cada sistema de ensino. Então, com a extinção da SAS e da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino, isso daí foi piorando, porque todos esses programas que não alcançam nenhum resultado, eles acabam aumentando a desigualdade da educação. Há um abandono completo do combate ao analfabetismo. O governo Bolsonaro buscou substituir o PENAI, que era o antigo PENAI da Dilma, e que teve seus rumos reajustados na gestão do Mendonça Filho, só que eles abandonaram completamente o trabalho contra o analfabetismo. Há inúmeros atrasos nos repasses das parcelas, há uma falta de coordenação entre a Secretaria de Educação Básica e a recém-criada Secretaria de Alfabetização. A execução orçamentária do ensino de jovens e adultos, que é o EJA, chega aos 1%. E isso daí mostra também esse abandono do analfabetismo, porque uma boa parte desse trabalho é desempenhado no EJA. E também a baixa capacidade de gestão executiva, está tudo parado. Os deputados, eles documentaram o desencontro do Plano Nacional de Educação com o Plano Plurianual. O Plano Plurianual, ele representa tudo aquilo que o governo vai fazer no curto médio, num prazo de curto. O Plano Plurianual, ele representa tudo aquilo que o governo vai fazer em um curto prazo, né, um médio prazo. E quando não se coloca as metas do Plano Nacional de Educação dentro das leis orçamentárias, isso daí mostra que o país ele está deixando a desejar junto a esse Plano Nacional de Educação. Quando essas metas não são contempladas dentro do Plano Plurianual, o governo ele abre mão de tudo que foi desempenhado até aqui no que se diz a qualidade da educação, sendo que o Brasil avançou muito na questão do acesso e precisa avançar na questão da qualidade. Mas quando o governo ele mostra isso, que ele não está contemplando as metas do PNE dentro do Plano Plurianual, o PPA, ele mostra que ele está abandonando realmente o trabalho da educação. E muito quando se diz em relação à qualidade da educação, a gente tem que focar num dos problemas mais estruturais da educação brasileira, que é a formação docente. No Brasil, a gente tem 2,2 milhões de docentes, sendo que 62,9% deles estão no ensino fundamental. Só que 21,5% desses 62, eles não têm formação adequada para dar aula no ensino médio. E isso daí gera um outro problema. Aquilo que a Hannah Arendt fala sobre a autoridade do professor no seu famosíssimo texto A Crise da Educação, do livro Entre o Passado e o Futuro. E a gente precisa de trabalhar essa questão. Há inúmeras outras categorias que tem uma estruturação mais estabelecida dentro do Estado, e isso daí foge quando se diz a questão do professor. Hoje, os policiais brasileiros recebem muito mais do que o professor. Isso daí mostra o descaso com a educação e com a categoria que é uma das mais importantes para todo
o tipo de desenvolvimento de qualquer país. Geralmente, lá fora, 3 categorias são consideradas importantes para o desenvolvimento do país. Uma delas é um engenheiro, a outra um médico e o outro o professor. Eu não vou aqui colocar aqui em escala, mas aqui na situação do Brasil, nós valorizamos mais o consultor legislativo, o juiz, o procurador, o político, o auditor fiscal, o general, e deixamos aí o professor abandonado pelo Estado, e é uma contracultura que nós precisamos de fazer. Lutar para diminuir um pouco essa sobrevalorização dessas carreiras que não trazem significativas mudanças para o país, para o desenvolvimento do país. Muito pelo contrário, elas concentram renda e acabam gerando aí uma maior ineficiência. Qual é a função do juiz para o Brasil? Qual é a função do consultor legislativo, do general? Será que ele é tão importante? Será que essas categorias são tão importantes assim para o desenvolvimento do país? Não são. Então a gente precisa de ter esse olhar mais próximo do professor, em defesa do professor, em defesa da categoria que realmente faz diferença no desenvolvimento do país. E eu falo isso não é porque eu tenho já uma visão anticorporativista, não, mas é porque todos os países que estão na ponta da educação fazem isso. A Alemanha, a Singapura, Finlândia, Coreia do Sul, entre outros países que estão aí na ponta da educação. Desses docentes formados no Brasil, 38% deles são formados pelo setor público e os outros 62% pelo setor privado. A gente já discute aqui a qualidade do ensino da rede privada. Quando se fala na formação do professor, é aí que mora o perigo. Dessas formações, desses 62%, 46% são formadas em curso presencial e os outros 51% em curso à distância. E a gente precisa de falar, o EAD no Brasil é uma porcaria. São realizadas por empresas que perseguem o lucro, que não têm compromisso com a qualidade da educação. E já tem estudos acadêmicos aí mostrando a importância desses setores que são comprometidos com a qualidade da educação. Então a gente precisa de caminhar nesse sentido, porque esses cursos ofertados por esses setores que perseguem o lucro e não têm compromisso com a qualidade da educação, os seus currículos estão muito mais do que defasados. São currículos atrasados, com insuficiência formativa, com conhecimento fragmentado e teórico, que não prepara para a realidade do ensino dentro da sala de aula, não ajuda na metodologia e nem na prática de ensino. Estão super atrasados, são currículos de baixo custo porque são excessivamente teóricos, não demanda de novas inovações, não demanda de novas tecnologias no ensino, e isso daí acaba fazendo com que esse currículo tenha uma defasagem ainda maior, que está cada vez mais distante daquilo que a gente precisa e daquilo que já vem sendo desenvolvido pelos países da OCDE. Então a gente precisa de levantar essa discussão em torno desses setores da economia que perseguem o lucro no lugar de dar a educação. Também há uma ausência pública no controle da qualidade desses setores e também vamos dizer, uma lacuna desempenhada pelos órgãos de controle, tanto com os tribunais de contas, o próprio Congresso, acerca da qualidade do ensino desempenhada por essas empresas que perseguem o lucro. Então eles têm, vamos dizer, um curso de baixo custo, porque não tem novos investimentos, não tem inovação tecnológica, não tem infraestrutura, e isso acaba distanciando a gente do currículo que já é executado pelos países da OCDE, que já estão mais de acordo com os padrões internacionais, e acaba com que há uma procura muito grande pela classe mais baixa em torno dessas licenciaturas em função do seu baixo custo. E isso acaba atraindo uma quantidade de pessoas que estão abaixo da média nacional para esses cursos, ou seja, são pessoas que têm uma baixa capacidade cultural, que vão fazer essas licenciaturas e vão acabar dentro da sala de aula. O que a gente precisa mesmo é de uma formação sistêmica para o professor, que fale da estrutura da carreira desde os anos iniciais, dos anos na pré-escola, até o ano
final, vamos dizer, numa formação acadêmica ou numa especialização de pesquisa. A gente precisa de estruturar a carreira do professor no Brasil, de melhorar a situação do salário, de melhorar a formação continuada, para que isso daí caminhe junto com a progressão desse profissional na sua formação e até mesmo no retorno dessa formação, para que ele tenha aquilo que a Hannah Arendt fala sobre a autoridade. Não é só a autoridade financeira, não é só a autoridade intelectual, mas também é a autoridade de estima. Hoje, a maior parte dos professores não recomendam a profissão para os seus alunos, porque não há vamos dizer, uma valorização do professor. É histórica esse desprestígio da categoria no Brasil. Então, um dos grandes problemas da qualidade da educação brasileira irão ser resolvidos a partir do momento em que o Estado e a sociedade brasileira têm um comportamento diferente com o professor, lide diferente com o professor. Historicamente, nós valorizamos as profissões erradas. Como diz o Oliveira Viana no seu livro Populações Meridionais do Brasil, os juízes mandam no Brasil já tem 3 séculos, eles fazem o que quer. E a partir dos juízes é que a gente tem uma cultura do espírito de Grey. A gente tem aí essa dificuldade do Brasil em respeitar as leis, em fazer com que as leis sejam respeitadas. Há também aqui dentro do canal a resenha do livro Populações Meridionais do Brasil. É importante que a gente leia para a gente entender porquê da situação do professor brasileiro estar desse jeito. Então a gente tem que caminhar nesse sentido aí de melhorar a qualidade da formação docente, para que isso daí, vamos dizer, resvale na ponta, que isso daí melhore a educação nas escolas. E sem fazer essas mudanças, eu acho que é muito difícil. É preciso também mudar a situação do currículo, da formação do professor, que está muito teórico, muito abstrato, sem ferramentas tecnológicas, sem inovação, que não ajuda aí ao professor a adquirir as competências e habilidades para fazer essa transmissão de conhecimento, para transmitir o conhecimento do aluno. Então a gente tem muito o que caminhar nesse sentido de melhoria dos padrões, melhoria do currículo, de aproximar o currículo da formação docente que já está sendo desempenhado pelos países da OCDE. Então a gente tem muito o que caminhar aí nesse sentido. Esse relatório desempenhado pelos deputados trouxeram inúmeras outras informações que não dá para trazer aqui no vídeo. É muito extenso o trabalho deles, foram mais de 270 páginas, e isso daí traçando um diagnóstico, traçando recomendações, trazendo recomendações tanto para o poder legislativo quanto o poder executivo em torno da educação, trazendo recomendações para os próprios estados daquilo que pode ser feito para a educação. Então a gente tem que ter uma noção do seguinte, que não teve planejamento estratégico, não teve plano de trabalho, a qualidade da gestão do Ministério da Educação está a desejar, está aquém do desejado, né? E muitas das mudanças que a gente precisa para a educação brasileira não estão sendo desempenhadas em função desse aparelhamento do Ministério da Educação, em função dessa baixa capacidade de recrutamento, em função dessa baixa experiência de pessoas que estão em cargos estratégicos para a educação. E a gente precisa muito de melhorar nesse quesito da formação do professor, melhorar o currículo formativo que são desempenhados por essas instituições de ensino, seja ela superior ou privada. A gente pode dizer que o currículo da escola de ensino superior público está bem melhor do que o do privado, mas isso daí não é garantia da gente fazer nenhum tipo de comemoração. Eles estão atrasados, estão defasados. Então a gente precisa de caminhar nesse sentido. Há outras inúmeras recomendações do relatório feito pelo Felipe Rigoni, que acaba não dando tempo para a gente falar aqui, mas eu vou deixar o link do documento final assinado por esses deputados para que você tenha uma maior noção da realidade do Brasil, da realidade da situação da educação brasileira, que é lastimável
pelo fato de que há dentro da estrutura do MEC pessoas que não estão comprometidas com o desempenho, com a melhora da educação, muito pelo contrário, estão comprometidos com a destruição total de todo tipo de institucionalidade na educação. E isso daí acaba agindo de uma maneira com que não atraia investimentos para o país, porque quando um país ele não investe na educação, ele está mostrando que ele não tem futuro, eles não estão investindo no futuro. Então é nesse sentido que a gente tem que, como sociedade, temos que nos orientar em defesa da educação, na luta contra esse governo que está aí, toda a destruição que está sendo feita dentro do Ministério da Educação. E com esse vídeo aqui eu fecho a educação do primeiro ano da educação no governo Bolsonaro e acaba fechando também a história da educação brasileira. E a partir daí eu vou falar sobre os problemas históricos da educação no Brasil e a gente caminhar aí para a gente fazer com que esse canal seja uma plataforma onde se possa discutir a educação com a qualidade que ela merece. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso daí é importante para a gente aumentar o número de inscritos aqui, aumentar a quantidade de pessoas que participam e que vão multiplicar aí essa melhora da educação no Brasil. Então, obrigado por ouvir até aqui, a gente se encontra nos próximos vídeos, dê esse like aí que a gente precisa, se inscreva no canal, apresente esse trabalho aqui para outras pessoas que tenham compromisso de ver a educação no topo aí dos assuntos políticos brasileiros. Tudo de bom aí para todo mundo, obrigado por ouvir até aqui e até mais.